em relação ao Poder Executivo. Como advogada, eu sou completamente contra qualquer tipo de abuso. E aí, nesse ponto, com certeza, a gente vai concordar, né? Porque, como advogada, eu sou a primeira a querer que não tenha nenhum abuso, seja da parte da polícia, seja da parte do Ministério Público. Mas acho também que o fato de você impedir que o Ministério Público seja que faça a investigação, mesmo que já tenha toda essa possibilidade de controle, que já tenha toda essa possibilidade que a própria lei permite que ele tenha. Que é a lei complementar que o Eduardo citava. Isso. Mesmo tendo essa atribuição, me parece que em alguns casos ele ficaria de mãos atadas e os casos específicos que ele ficaria de mãos atadas se interessariam em alguns casos que acabam ficando de regra impunes. Isso tá mudando, né, porque a gente tem visto, por exemplo, o caso do Mensalão, um caso da Câmara Legislativa, enfim, de Curitiba, alguns casos específicos que já teve uma alteração em relação a isso, mais recentes. Mas me parece que quem sairia favorecido na eventual aprovação dessa PEC seriam justamente essas pessoas que costumam já ser, de certa forma, intocáveis. Então, por esse ponto exclusivo é que eu sou contrária à promulgação da PEC. Acho que tem que ser, então, estabelecido isso, de certa forma, autorizado em alguns casos específicos, como eu mencionei, que o Ministério Público realize essa investigação e que, a partir daí, você consiga fazer essa regulamentação para que seja livre de abuso, né? Acho que, por exemplo, o Ministério Público hoje faz o controle em cima da polícia e que, se ele fosse, por exemplo, na verdade, quem faz a investigação seria, por exemplo, um juiz, quem faria esse controle. Me parece que aí se ganharia muito, não se perderia, porque a partir do momento em que você tira o Ministério Público como fiscal e aí dá para ele a atribuição, todo esse discurso de que haveria um abuso, na verdade, cai por terra, porque se ele é o fiscal, ele pode fazer um abuso como fiscal. Então, o Eduardo colocava. Me parece que, como juiz, você ganha em termos de fiscalização. O doutor Eduardo estava reclamando que na Justiça Federal, por exemplo, não tem esse controle, porque sai do Judiciário e passa pelo Ministério Público, porque ele é o controle. Eu estava reclamando. Não, desculpa. O que eu estava dizendo é que isso acontece porque o Ministério Público tem o controle. Tá, Eduardo, vamos só deixar que a Marion conclua, porque daí eu já passo para você, para nós encerrarmos o bloco. Então, e o programa. nesse ponto, por exemplo, me parece que haveria um ganho, porque devolveria a análise para o Judiciário, que é quem faz os controles. A minha preocupação, e aí eu acho um ponto, como eu disse, errado da discussão aqui, é uma preocupação de que a fiscalização e a acusação estaria na mão da mesma instituição. Isso, para mim, não é um problema. Para mim, o problema, como advogada, é se tivesse na mão, por exemplo, do juiz e o mesmo poder, né, de por exemplo, acusar, investigar e de julgar. Certo. Então, me parece que isso, por exemplo, é uma coisa que tem no CPP, no artigo 156, ele dá poder de investigação, inclusive, para o juiz, e isso não está sendo questionado, que me parece uma questão muito mais perigosa do que a questão do Ministério Público investigar. Então, pessoalmente, é essa a minha preocupação. Certo. Eduardo, nós temos 4 minutinhos para encerrar o programa. A isso, eu queria só dizer duas coisas. A investigação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não foi nem a polícia nem o Ministério Público que fez, foi a imprensa. Sim. E a investigação do Mensalão, da mesma forma, foi realizada junto com a polícia. Então, eu não vejo isso dessa forma. Segundo, não sou nem a favor e nem contra a PEC. O que eu acho, e a minha posição é essa, é que a minha posição é a mesma do Ministério Público Federal. A Constituição, ela determina que o papel do Ministério Público, do Ministério Público Federal não, do Supremo Tribunal Federal, é que o papel e a posição do Ministério Público é uma posição de controle. Quando que o Ministério Público poderia investigar? Quando ele não é capaz de exercer esse controle, porque a própria polícia não faz o controle. Então, eu não sou contra a investigação do Ministério Público. O que eu acho é que a investigação do Ministério Público ela deve ser decorrente de situações determinadas pela norma. E mais, deve ser regulada. Né? De forma alguma, eu sou contra esse procedimento que vai da Polícia Federal para o Ministério Público Federal. O que eu disse é que esse procedimento ele ocorre porque o Ministério Público Federal, naquele momento, está exercendo controle. Porque é óbvio que se ele não estivesse exercendo controle, teria que passar pelo juiz. Isso é óbvio, é óbvio. Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Quanto à questão da PEC, só é essa questão. Eu acho que a forma como a PEC foi trazida para o debate é errada. Tá. Eu acho que a forma como ela foi construída, ela pode ser melhor construída a partir de um diálogo entre o Ministério Público e a própria autoridade policial. E a partir disso se chega à conclusão que me parece que é o mais sensato, que é o que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Ou seja, em regra, o Ministério Público é fiscal. Agora, naquelas situações aonde essa condição de fiscal compromete uma situação que pode gerar impunidade, que são as investigações contra as autoridades policiais, crime organizado, sim, me parece que o Ministério Público tem que atuar sob controle, sempre sob controle. Esse sempre foi o meu posicionamento quanto a isso. Certo.
Bem, mas de qualquer forma, então, nós ainda teremos a votação da PEC 37 e precisará ser aprovada em maioria 2 vezes na Câmara e depois 2 vezes no Senado. Mas nesse meio tempo nós vamos ficar naquele bate-volta conforme nós conversávamos no primeiro bloco. Então quer dizer que nós teremos outras tantas discussões e talvez um tempo ainda prolongado. Que, segundo vocês me colocavam também no primeiro bloco, isso não é tão ruim assim. Porque isso vai fazendo com que também a população se envolva, se interesse mais pelo assunto e participe mais. Muito obrigada pela participação de ambos. O nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, mas quem sabe nós ainda podemos retornar com esse tema em outros programas, já que as coisas também não vão caminhar para o seu final, né? Tão brevemente assim. Fique conosco no próximo programa, sempre aqui, aos domingos, 19h30, na CWB TV, canal 5 da NET, 186 da Vivo TVA. Você também poderá assistir as nossas edições anteriores no canal do YouTube, youtube.com/Grupo Bom Jesus, palavra única sem espaço. Também poderá enviar sugestões de temas e perguntas para a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Diálogos Acadêmicos. Acompanhe conosco na próxima semana. Até lá!